Então, continuando o Gathering aqui e complementando um pouco daquilo que o Felipe falou sobre genes essenciais, eu vou falar sobre uma gene que é essencial para mim, mas tipo, é uma gene igual, só que eu não consigo tratar ela igual um Will Paginate ou qualquer outra gene, porque ela é praticamente ela é o framework que vai criar a aplicação, né? E não só dar um toque especial em alguma parte da aplicação, que é o Sinatra. Eu conheci o Sinatra no Agile Brasil do ano passado. Cantando My Way? Não estava cantando nada nesse dia. Nesse dia eu não estava cantando nada. Eu conheci com o Rodrigo Yoshima. Uhum. Que ele estava fazendo um aplicativo para Kanban, e ele comentou que ia fazer com Sinatra, e eu não conhecia e fui estudar. Quando eu fiquei sabendo do que era, eu gostei muito pelos motivos que eu vou explicar agora e pela simplicidade, na verdade, né? Então, lá vai. Sim, o que o Sinatra é? O Sinatra ele em si é uma DSL para que você consiga criar aplicações ou serviços de uma forma rápida e com o mínimo de esforço. Eu explico melhor isso aqui. Para que eu vou precisar de um Sinatra? Porque eu poderia usar um Rails ou algum outro framework, alguma outra coisa do tipo, mas o Sinatra ele é muito mais limpo. Não que o Rails seja sujo, mas o Sinatra tem bem menos coisas assim. Então, se eu preciso fazer um site de uma página ou um aplicativinho que só vai lá e fazer buscar alguma coisa do Twitter, ou um serviço que vai pegar o HTML de alguma página, alguma coisa desse tipo, eu posso usar um Sinatra para fazer isso. Até hoje eu fiz 2 testes com Sinatra. Um deles usava banco de dados, no caso eu usei o Data Mapper para fazer isso. E o outro é um aplicativo que ele só pega as palavras-chave de uma URL assim para SEO mesmo e coloca um link para buscar no Google. Então, tipo, são coisas assim que, no caso da aplicação que eu usei Data Mapper, foi mais para testar, mas na outra aplicação eu acho que ia ser desnecessário usar o Rails, usar todo o motor do Rails, tudo que ele tem, para fazer esse tipo de aplicação. Eu podia muito bem usar um Rails e tirar a maioria dos frameworks dele, mas daí eu já ia estar me contradizendo, usando uma coisa e capando aquela coisa para poder usar ela. Então, o Sinatra era a ferramenta perfeita para isso e para muitas outras coisas. Hoje em dia, principalmente, tem muito serviço de Twitter, muita coisa que tu praticamente só entra com o teu nome ali e ele traz um monte de dados. Então, eu acho que o Sinatra é perfeito para esse tipo de coisa. Outras coisas também é que tu pode criar serviços, sei lá, verificar o tempo, tu vai em outro site, busca e retorna aquilo. Daí, se tu quiser disponibilizar isso como uma API, liberar isso para outros serviços, tu pode fazer isso também com o Sinatra, né? Para instalar ele é bem simples, ele é uma gem. Então o gem instala o Sinatra e está instalado. Claro, tem que ter o root, o RubGems, todas essas paradas, mas assim já instala ele. E para começar, os códigos que eu uso nessa apresentação são os códigos que estão no GitHub do Sinatra mesmo. E para começar eu botei o código mais básico que tem lá, que é difícil de explicar, mas a primeira linha é um comentário só dizendo o nome do arquivo que eu salvei essa aplicação, que é o myapp.rb, e aí eu dou um require no Sinatra dizendo que eu preciso do Sinatra para rodar essa aplicação. Embaixo ali começa a mágica. Eu dou um get barra. O que eu quero dizer com isso? Que quando alguém entrar no browser ou enfim fizer um get em barra, nessa rota barra, na raiz, eu quero renderizar só essa palavra hello world, só isso, essa frase. Então, get barra do hello world end. Isso é tudo, ele vai pegar essa rota e já vai renderizar o que está aqui dentro. Enfim, aqui tu pode usar inúmeras coisas, vai depender tudo da tua criatividade. Esse daqui é só o exemplo que estava lá no GitHub, e só para mostrar como funciona, né? Para rodar esse aplicativo, para criar um servidor e poder ver isso no browser, continua sendo simples. É só dar um rub menos RubGems e o nome do aplicativo que tu criou. Ele vai criar esse aplicativo para ti na porta 4567
e pronto. Tu vai entrar lá, localhost 2.4.5.6.7 e já botar hello world porque tu tá dando um get naquela rota na raiz, né? Mínimo de esforço, aquele mantra do Sinatra, mínimo de esforço. Tu consegue fazer alguma coisa renderizar numa index com 3 linhas, 4 linhas de código. É muito simples. Se eu fosse só quisesse fazer um hello world no Rails para seguir todo o mantra, tipo, já tô fugindo do porquê que o Rails foi criado. Então, tipo, se eu quiser fazer coisas desse tipo, óbvio, muito mais simples, posso usar o Sinatra. Conforme eu estava falando, o esquema de rotas do Sinatra, ele usa os verbos HTTP ali, do get, o post, delete, put, enfim, para fazer determinadas ações. Isso daí é uma coisa que eu acho que todo programador deve saber, programador web principalmente deve saber a respeito desses verbos HTTP. E é a partir deles que o Sinatra vai fazer toda a mágica. É a partir deles que ele consegue determinar o que fazer a cada requisição da URL, né? Então ali tem alguns exemplos, todos são bem básicos assim, e estão todos bem lógicos, né? O get vai exibir alguma coisa, o put vai mandar, no caso vai editar, o post vai criar, delete vai deletar, enfim, é bem lógico mesmo, né? Aí ele tem outros tipos de rotas que podem ser usadas, que pode ser uma rota usando um named param, que é colocar um parâmetro lá na rota que tu possa retornar esse parâmetro na hash de parâmetros normal, igual o Rails faz. O splat, no caso, tu consegue colocando asteriscos assim, como se fossem wildcards na URL, tu consegue pegar através do parâmetro splat o que foi passado para ti através daquela URL, né? Tu consegue usar blocos também de parâmetros, por exemplo, aqui no exemplo, get download / asterisco ponto asterisco do, aí ele passa aqui os dois parâmetros, path e extensão, que é de arquivo, e renderiza isso como um XML. E também pode usar a expressão regular, que é, aqui no caso ele passa o hello e imprime o primeiro nome que passar na URL. As views do Sinatra. Funciona passando uma string, ele vai renderizar aquela string como se fosse um HTML direto, ou tu pode usar, enfim, no GitHub tem todos os engines de template que o Sinatra te permite usar. Tu pode usar inúmeros, aqui no código de exemplo ele usa o erg, mas tu pode usar o handle, aquele que tu passou ali também, Slim, também pode usar eles como Sinatra. E a mesma coisa com layouts, ele funciona do mesmo jeito. Tu pode configurar a pasta, mas por padrão ele busca uma pasta views e busca as tuas views lá dentro, e layouts é a mesma coisa. Quem está cantando com Sinatra, né? Já tem algumas empresas grandes usando e sites bastante conhecidos assim que usam o Sinatra, que provam que ele de fato é uma ferramenta que pode ser usada mesmo para colocar alguma coisa legal em produção. Eu separei 2 sites aqui que estão usando, que é o rubygems.org, está usando o Sinatra, isso está na documentação do Sinatra lá. Na documentação do Sinatra você consegue ver inúmeros sites que estão usando, empresas que estão usando, os serviços que foram feitos usando o Sinatra. Então o rubygems.org é um site que roda em cima do Sinatra, é um site bem legal. E outro site que não é tão conhecido, mas eu acho bem legal, que mostra bem aquela ideia de site de uma página, é o GitHub Hidescores. Tu entra nesse site, coloca a URL do teu projeto, né, do teu repositório, e ele te dá uma pontuação todo com esse sistema de 8 bits e tal, é bem engraçado. Entre as empresas que usa, tem bastante empresa assim que é inovadora, no caso, empresas que apostaram, quando o Rails foi criado, elas apostaram no Rails e que agora também estão usando o Sinatra, né? Entre elas, a gente tem o Heroku, GitHub, Engineard, enfim, tem inúmeras empresas que já estão usando o Sinatra em produção ou estão usando como um serviço para criar algum tipo de API para acessar através de outros frameworks e está sendo bastante satisfatório, assim. Ano passado, no Rails RS, eu já tinha visto uma palestra sobre aplicações hack
E também na aplicação, acho que se eu não me engano foi o Thiago Bueno que deu essa palestra. Ele tinha mostrado alguns sites de uma página usando o Sinatra. Foi ali que eu fiquei bastante interessado também. E agora essas empresas que estão usando, enfim, os sites que usam, eles confirmam que o Sinatra é um framework digno, que a gente tem que aprender, porque, enfim, nem sempre a gente precisa usar um framework mais robusto para fazer coisas simples, né? Foi mais ou menos aí que a comunidade PHP começou a se separar, mas se segmentar, quando criaram um Zend, que tem inúmeras coisas e uma curva de aprendizado enorme, aí os caras criaram o Cake PHP, o CodeIgniter, criaram coisas mais parecidas com Rails e tal. E assim a coisa vai andando, cada vez mais vão segmentando os frameworks para os usos que eles devem ser usados, assim. Então, o Sinatra é um framework que eu uso, que eu gosto de usar, que a gente eu pretendo pelo menos usar ele em algum aplicativo desses que a UPA faz, que a gente faz de tempos em tempos, porque ele é bem bacana, é bem legal de programar nele, é bem simples, tu programa mesmo e já vê o resultado, não é aquela coisa de programa aqui, muda um arquivo lá, ele é mais centralizado, então eu gosto bastante de programar com Sinatra. Era isso, enfim. Se alguém tem uma pergunta aí... O pessoal pelo Twitter aqui está perguntando. Quer estar fazendo conhecimentos finais, aí mandar um abraço para alguém? Não, eu queria mandar um abraço para Ana. Oh, que romântico. Não tem ninguém lá da Argentina que você queira mandar um abraço? Que eu amo muito a Ana. Pessoal do S2. O pessoal da S2 tá? Pode. Apareceu? Apareceu. Então tá bom. E o pessoal lá da Argentina não quer mandar um abraço? Eu queria mandar um abracito para as pessoas da hospedagem. Hasta luego, senhores.